Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, só para começar, essa semana nós vamos fazer uma revisão da semana 9, 11 e 13, a pedido de vocês, como foi abordado hoje na videoaula. A ideia dessa revisão é justamente para a gente tirar algumas dúvidas em relação aos conteúdos, lembrando que os conteúdos da semana 9, da semana 11 e da semana 13, ele aborda o tema blocos econômicos, certo? Então, para a gente entender um pouco a questão dos blocos econômicos, a gente precisa saber qual que é essa finalidade desses blocos, para que eles servem, e quais são os principais blocos econômicos do nosso planeta, tá ok? Então, só para explicar então para vocês, para a gente entender um pouco, a questão dos blocos econômicos, o que seriam esses blocos regionais, quais são os seus objetivos, qual que é a lógica dos blocos regionais. Existem algumas possibilidades e algumas questões que é importante a gente entender. Eu expliquei na aula 13 que os blocos, eles começaram a surgir no período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o período que também marcou a questão da Guerra Fria, aquela rivalidade entre os Estados Unidos, do bloco capitalista, e a União Soviética, do bloco socialista. A ideia do bloco econômico era uma forma de melhorar a questão, as relações comerciais entre os países. Como a gente viu anteriormente, tanto a Europa quanto os demais países do planeta estavam bastante devastados após o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os Estados Unidos emerge, não que ele já não tenha surgido, já se consolida como uma grande potência mundial. Para os países poderem competir de igual para igual com os Estados Unidos, eles começam a fazer aliança e, a partir disso, buscar parceiros comerciais, inclusive a questão de melhorar os fluxos comerciais. Então, foi um período que houve uma mudança, não só a questão do surgimento de blocos econômicos, mas também houve um aumento bem gradativo do comércio mundial. O comércio mundial praticamente triplicou entre a década de 50 até os dias atuais. E aí algumas questões que é importante a gente colocar o objetivo de um bloco regional. É o aumento da capacidade de concorrência, aumento das áreas de consumo, ou seja, tendo um livre mercado, os países vão consumir mais produtos de outros lugares e assim vai facilitar esses fluxos comerciais. E também aumento das parcerias, ou seja, deixar as questões rivais de lado e melhorar as parcerias comerciais, que aí ambos os países acabam ganhando com isso. E aí surgem, então, os blocos econômicos. Como eu falei anteriormente, os blocos eles já tinham esse caráter a partir da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a União Europeia ela se forma já em 1944. Na época, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles formam, digamos que é o embrião da União Europeia. Só que, de fato, o aumento do bloco econômico, ele aumenta muito a partir dos anos de 90. E aí ela ganhou bastante força essa regionalização de blocos, essas parcerias comerciais. Geralmente, um fator que favorece bastante o bloco econômico é o fator geográfico, ou seja, geralmente os blocos econômicos regionais, eles estão separados por continentes. Cada continente do planeta possui um bloco regional, só que também existem blocos que ultrapassam limites do seu continente, que ali tem até um exemplo da APEC, que a gente já vai falar mais para frente. E também tem países que estão mais de um bloco econômico. Então, isso é importante a gente frisar também, ou seja, um país ele pode participar de mais de um bloco, para ele até melhor, porque isso aumenta a sua parceria comercial. Só que é importante a gente frisar que cada bloco ele tem suas diferenças, eles têm suas particularidades. Nem todo bloco econômico ele é igual. Então, a etapa para a formação de bloco regional, ele pode ser uma zona de livre comércio, é quando há uma livre circulação de mercadorias, com eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso à circulação de mercadoria. Ou seja, a ideia da zona de livre comércio é melhorar essa livre circulação de mercadorias e o objetivo também é eliminar essas barreiras, porque é importante a gente frisar que todo produto importado que chega, geralmente a tendência é ele ser mais caro, por causa dessa taxa alfandegária, quando ele chega no país. Isso é muito comum. Então, a ideia da zona de livre comércio é eliminar essa tarifa. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Qual que é o lado bom? Terá produtos estrangeiros a preços acessíveis.
o lado ruim, que talvez pode prejudicar os produtos locais. Então, também tem esse lado ruim dessa zona de livre comércio. União aduaneira, ele já é um pouco diferente. Além da redução de tarifas sobre os produtos, os países membros, eles têm tarifas em comum sobre alguns produtos que não fazem parte do bloco. Um exemplo, o Mercosul. O Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que fazem parte desse bloco, eles têm um tipo de tarifa para produtos que chega de outros países que não pertencem aos blocos. Dentro do bloco, eles têm uma característica própria, ele tem uma certa circulação livre de mercadorias, e tem alguns produtos que têm taxa, mas são taxas a preço bem mais baixo. Mercado comum, além de ser uma livre circulação de mercadorias, há também uma livre circulação de pessoas, serviços e capital, ou seja, transferência de serviços, capitais, transações bancárias. Então, ele é um pouco mais complexo, além de englobar a livre circulação de mercadorias e também a questão da tarifa única. Então, os cidadãos que são dentro desse bloco, eles têm livre circulação por qualquer país dentro desse bloco. Um exemplo é a União Europeia. Um exemplo, Espanha e Alemanha fazem parte da União Europeia. Uma pessoa que é um cidadão espanhol, ele pode circular livremente na Alemanha. Por quê? Porque ambos fazem parte do mesmo bloco econômico. Quem é de fora da União Europeia, aí tem que ter um visto. Um exemplo, brasileiros que vão ou para a Espanha ou para a Alemanha, precisa ter um visto, precisa ter um passaporte, seja ele brasileiro ou seja ele da comunidade europeia. Já a União Econômica Monetária, quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada por um banco central, e utilizar a população como um todo. Um exemplo, a própria União Europeia, onde a maioria dos seus países membros utiliza o euro como uma moeda, certo? Então, que vocês viram essas características, então a gente vai falar um pouco de cada um desses blocos, e aí para vocês entenderem o surgimento, então, desse bloco. Aqui tem um mapa, os principais blocos econômicos. Alguns eu não vou citar, até porque são bastante, mas a gente vai falar de alguns dos principais blocos, e alguns blocos que não houve tentativa de se formar, mas não obteve sucesso, então por isso que ele não pode ser considerado um bloco econômico. Existem blocos que estão além de bloco econômico, que também tem as questões políticas, que é o caso da ALADI, que também é um bloco que tem alguma característica mais social do que econômica, propriamente dita. Bom, como a gente viu, a União Europeia talvez seja o bloco mais, não digo que é o mais importante, mas é o maior bloco intra-regional do planeta, abriga mais de 28 países. Ele foi o primeiro bloco econômico a se formar dentro do planeta, isso já durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, a União Europeia ele se forma a partir de etapas. Em 1944, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, ele forma uma sigla conhecida como Benelux, que seria para melhorar a parceria comercial entre eles. 7 anos depois, se junta esse seleto grupo, a Alemanha Ocidental, a França e a Itália, e eles criam a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Por que o nome Comunidade Econômica do Carvão e do Aço? Porque os 6 países que pertenciam a esse bloco tinham em ponto comum grande produção de grandes reservas de carvão mineral. Então, por isso, o nome do carvão e do aço. 6 anos depois, esses mesmos países, eles criam a Comunidade Econômica Europeia, e assim sucessivamente, outros países dentro da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, eles acabam entrando ao longo do tempo nesse bloco. Por exemplo, o Reino Unido, ele entra no bloco a partir de 1973, na década de 80, Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda também entram no bloco, e assim sucessivamente. Um fato marcante da Comunidade Econômica Europeia foi a partir de 1991. É uma data que ela tem bastante valor dentro da Europa. Nesse período, o chamado Bloco Socialista, ou então Leste Europeu, que na época tinha como principal sistema econômico o socialismo, acaba se desmembrando com o fim da União Soviética. E assim, outros países que pertenciam sob essa área de influência soviética acaba fazendo uma transição da economia socialista para a economia capitalista. Isso fez com que aquela rivalidade entre o bloco capitalista e o bloco socialista deixasse de existir. E foi um período que muitos desses países começam a cativar uma vaga dentro da União Europeia.
Em 1991 também é assinado o Tratado de Maastricht, na cidade da Holanda, e assim eles criam a União Europeia, que entra em vigor a partir de 1993. E foi a partir de 1993 os demais países, tanto da Europa Ocidental quanto da Europa Oriental, acabam ingressando no bloco. A União Europeia apresenta algumas características próprias, né, como uma união monetária e econômica, né, com a adoção de euro, embora existam alguns países que ainda não adotem o euro, como o caso do Reino Unido, Suécia e Dinamarca. A União Europeia, além de ser um bloco econômico, também busca soluções políticas e sociais dentro de acordo em comum, como a criação de uma política externa de segurança comum, reforço de cooperação dos domínios da justiça, construção de uma Europa social, novos campos de ação comunitárias e reforço da legitimidade democrática. Existem alguns critérios para que um país europeu ingresse na União Europeia. Ele precisa ser um Estado de direito plenamente democrático, ser um Estado laico, manter uma política cambial e financeira bastante rigorosa, com controle da inflação, combate à corrupção, estabelecer uma política ambiental, estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros. Atualmente, a União Europeia, como eu falei anteriormente, é o maior bloco econômico do planeta, que conta com 28 países membros. Existem alguns países que ainda estão em processo de negociação, que ainda não entraram na União Europeia, mas pretendem cativar essa vaga, que é o caso da Macedônia, Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia. Existem alguns problemas dentro da União Europeia, que é superar a questão econômica, né? Como a União Europeia é um bloco muito grande, conta com 28 países, é evidente que existam bastante diferença entre eles, que é o caso da Alemanha, que é a nação mais poderosa da Europa, e países com economias frágeis, que é o caso da Grécia, né, que enfrenta uma crise econômica desde 2012, e alguns países da Europa que pertenciam ao bloco socialista, que são países que ainda possuem algumas desigualdades e ainda estão superando algumas etapas do antigo regime socialista. Outro problema bastante grave que ainda a União Europeia precisa superar é a alta taxa de desemprego e endividamento em alguns países, que é o caso de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Existem algumas diferenças políticas, com o crescimento de movimentos nacionalistas e separatistas, sobretudo em virtude da grande entrada de imigrantes dentro do continente europeu, sobretudo o imigrante ilegal. Algumas incertezas para a efetivação da Constituição Europeia, lembrando que a União Europeia ela conta com um parlamento, onde sua sede fica em Bruxelas, capital da Bélgica. Alguns objetivos da União Europeia, de forma bem sistemática. Então, é um bloco que prega a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, promove a coesão e solidariedade, promove a paz, luta contra a exclusão e discriminação, promove o desenvolvimento econômico equilibrado e promove o progresso científico e técnico. Essa é a União Europeia. Agora, falando de um bloco bastante importante para o nosso país, o Brasil, o Mercosul. O Mercosul foi criado em 1991, no Tratado de Assunção, capital do Paraguai. Tem como objetivo a eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros, a fim de dinamizar a economia regional, movimentando em si mercadorias, bens e serviços, capitais e força de trabalho. A adoção de uma tarifa externa comum para comercialização com os outros países, prever circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Quais são os países membros que fazem parte do Mercosul? Atualmente, conta com o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Alguns países associados, Bolívia e Chile, desde 96, o Peru, em 2003, Equador, Colômbia. Suas relações se extinguem à zona de livre comércio. O México é um país que não faz parte nem como país associado, nem como país membro, mas ele é um país observador e mantém boas relações comerciais com os demais países pertencentes ao bloco. O NAFTA é conhecido como Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele é formado pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. O NAFTA é conhecido como uma zona de livre circulação de mercadoria e tem como meta eliminar as barreiras alfandegárias e também estimular a livre circulação de mercadorias.
A criação da NAFTA, ela surge com o objetivo de fazer frente com a União Europeia. Ele entrou em vigor desde 1994. O Chile foi convidado em 1994, mas não faz parte ainda, embora é um país que possui boas relações com o NAFTA. O NAFTA possui algumas desigualdades, pois o principal país é os Estados Unidos. O Canadá é um país, embora seja um país com uma alta qualidade de vida, um dos melhores índices de IDH do planeta, é um país muito dependente da economia norte-americana, tanto em investimentos como também em setores estratégicos. No México, a influência do capital americano se fortaleceu com o avanço das maquiladoras, que são empresas norte-americanas que se instalam em território mexicano, principalmente em cidades fronteiras com os Estados Unidos. A ideia dessas maquiladoras a ideia é dar mais uma questão da mão de obra e também a um custo mais baixo, já que a mão de obra mexicana chega a ser 10 vezes menor do que a mão de obra norte-americana. A PEC é um bloco que ainda está em formação, que é um bloco que, na verdade, vai além de um continente só, é a Associação do Pacífico, que aí possui países que fazem parte da região do Oceano Pacífico, que é as economias asiáticas, americanas e da Oceania, com sede em Singapura. O principal objetivo do bloco é reduzir as taxas e barreiras alfandegárias da região do Pacífico Asiática. A PEC ainda não forma ainda uma área de livre comércio, pois os países membros impõem muitas barreiras à livre circulação. De acordo com o prazo, a ideia da PEC é ser totalmente criada a partir de 2020, com prazo de, no máximo, 2030, seja concluído, finalmente, a criação desse bloco. Hoje em dia, a PEC, caso se consolide, ele conta com 21 países membros, ou seja, é o segundo maior bloco econômico do planeta, ou, no caso, será o segundo maior bloco econômico. Fazem parte da PEC países da Ásia, Oceania, mais os Estados Unidos, Chile, México e assim sucessivamente. A ALADI é a Associação Latino-Americana de Integração. Além de ser um bloco econômico, também tem um mercado comum latino-americano. A Unasul é um bloco que conta com 2 países da América do Sul e é um bloco que vai além das questões econômicas. A ideia da Unasul é promover a integração política e social entre os países membros da América do Sul e também formar uma zona de livre comércio continental. Além dessas questões econômicas, políticas, a Uniasul é um bloco que media conflitos, como aconteceu anteriormente entre divergências entre a Colômbia e a Venezuela. O Conselho de Defesa avança a passos lentos da definição de uma agenda comum, pois ainda há uma divergência entre os países membros. A ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, criada em 1967, e tem como principal objetivo estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros, visando o crescimento econômico, criar condições de estabilidade política e econômica na região, para permitir um ambiente mais propício ao comércio, e proporciona uma integração cultural e desenvolvimento social da região. O ASEAN, assim como os demais blocos, também há um acordo entre os demais blocos, que é o caso da União Europeia. A SADC é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Ela é uma organização subregional dos países da África que pertence à África Austral. Foi criada em 1992 para assegurar a cooperação econômica da região e hoje em dia conta com 15 países membros. Principais objetivos do bloco: procura também diminuir a pobreza, melhorar as condições de vida da população, promove o combate à AIDS e reafirma legados socioculturais africanos, e além de estabelecer a paz e cooperação política como forma de evitar conflitos e guerras civis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido essa aula. Eu acho que é importante vocês reverem, então, a semana 9 para poder fazer as atividades, tá ok? No mais, era isso. Vamos nos falando. Qualquer dúvida, estarei à disposição, ok? Um abraço a todos e tenham uma excelente semana.